Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango ou curianga da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil e além disso, a gente está no YouTube. E vamos combinar, né? No YouTube, você pode estar nos assistindo em qualquer lugar desse planeta e talvez de outros planetas, a qualquer horário, com quem você quiser. Então, muito obrigado pela sua audiência. E o BH Todo Dia de hoje vai falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre pessoas que são colecionadores e colecionadoras. Será que isso é algo saudável? Será que isso é algo meio doentio? O que é isso, hein? Faz parte de nós, seres humanos, guardarmos algumas coisas, colecionarmos. Você já teve alguma coleção? Esse papo é legal. Temos vários convidados e convidadas para participar, mas eu vou te apresentar daqui a pouco. Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia e logo no início, eu sempre te chamo para que você vá lá no meu Instagram para a gente trocar algumas ideias. Elias.sunshine. Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? Agora nós temos as nossas redes sociais do canal Viver Brasil. E aí, eu te chamo sempre para o nosso Instagram. Vai no Instagram do canal Viver Brasil. Lá você vai ver fotos, você vai ver imagens em movimento, você vai ver também as novidades do canal, os nossos convidados. E tem uma coisa muito legal, os bastidores da televisão. E quem é que não tem curiosidade de conhecer os bastidores de uma televisão? E é por isso que eu te chamo, porque você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? É isso mesmo. E eu preciso sempre começar o programa dando um alô especial para quem nos acompanha pela NET Claro, Canal 9 ou 527 HD. E aí eu mando um abraço para Belo Horizonte, é claro, um alô especial para a histórica e simpática Sabará, depois para a charmosa Nova Lima, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte, e você que está aí em Betim, Contagem, muito obrigado pela sua audiência. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro. Meu alô vai para Juiz de Fora. Um abraço e um beijo também para Ipatinga, no Vale do Aço. Tem também Governador Valadares e para fechar o Triângulo Mineiro com Uberaba e Uberlândia, duas cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Combinado? E o nosso BH Todo Dia é uma revista, e uma revista sobre Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o mundo. A revista traz cultura, negócios, comportamento e por aí vai. E uma revista tem que ter personalidades, Tem que ter personagens também para compô-la. E aí a gente tem os nossos convidados. Então eu começo já apresentando dois que estão aqui conosco no nosso estúdio. Primeiro, prazer em revê-lo depois de muito tempo, que a gente já se encontrou na TV Alterosa, em outros programas também. Meu querido Éder Gomes, tudo bem, Éder? Ô Elias, prazer, graças ao bom Deus, tudo bem, tudo ótimo. Um abraço, para o pessoal de casa, quem esteja nos assistindo agora, pode assistir até por telefone. No telefone celular, que loucura, né? Nós somos atualizados, nós sabemos disso. Eu adorei esse bigode, lá meio Salvador Dali, uma coisa assim, Sim. Isso aqui é uma homenagem ao meu avô. E para irritar os meus vizinhos. Meu avô era libanês, Sim. Então ele fazia sempre isso. E depois de muito tempo eu consegui fazer, Elias, não podia deixar de fazer. E irritar os seus vizinhos, eu ouvi isso? Irritar os meus vizinhos. Porque eles ficam lá o tempo todo perguntando por que disso. Cada dia eu invento uma história para eles e eles ficam irritados. Ser ridículo de vez em quando é muito bom. Muito bom, legal demais, Éder. Obrigado, pela presença. Eu que agradeço. Muito bom vê-lo. Prazer em revê-los. Muito legal. Ao lado do Éder, no palco, onde as estrelas se encontram aqui no nosso programa, a gente tem o prazer de receber a Luísa Capelli. Ela é numismata e comerciante também. Tudo bom, Luísa? Tudo bem. Obrigado pela presença, viu? Obrigado você por ter convidado de última hora, assim. Eu fiquei até... Fica tranquila, fica Foi tranquila. uma boa notícia. E você viu que tem uma peça rara aí do seu lado, né? Tem, sim. Muito bom. Obrigado, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Bom, vamos colocar no papo os nossos dois outros convidados, começando por ela. Ela que é psicanalista e vai nos ajudar a entender um pouco dessa psique humana, essa questão de colecionar, de colecionadores. Estou falando da Sinara Cordeiro. Tudo bom, Sinara? Seu microfone está fechado, Sinara. Acho que você vai abrir o seu microfone, por favor. Essas coisas acontecem online. Olá! Oi, Sinara! Vou fazer igual você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei! Boa, mandou bem demais, viu? Você é muito boa. Legal demais. Seja bem-vinda, viu, Sinara?
Obrigada. E temos ainda mais um colecionador interessantíssimo, também é jornalista, interessante. Será que os jornalistas gostam de colecionar coisas, né? Ele é colecionador de miniaturas, pelo menos ajuda em casa, são, né, são menores assim, né? O problema é a quantidade. Rodrigo Matar, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Elias, aos telespectadores e telespectadoras, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, o meu bom tudo, o meu bom vida, que seja um bom programa para todos nós. Muito bom. Rodrigo, eu vou começar contigo, não é? Que é de fora de Belo Horizonte. Eu queria saber a sua relação com BH, Rodrigo. Como é que é a sua relação com a nossa Belo Horizonte? A minha relação começa primeiro com Minas, né? Porque a minha mãe é mineira, a minha avó também é mineira, minha tia, irmã da minha mãe, e todas nascidas em Monte Alegre, que é próximo a Uberlândia e Uberaba, que você citou. E Belo Horizonte eu tenho uma ligação recente, na verdade, porque eu cheguei a conhecer a cidade no ano passado para turistar, para passear. Isso. E esse ano eu fiz na Bienal Mineira do Livro o lançamento presencial de um dos meus livros que eu tenho já lançados. Deixa eu até pegar e mostrar para vocês. Por favor. É esse aqui, ó. Quase Heróis, que fala da trajetória de 31 pilotos que não foram campeões de Fórmula 1. Que ótimo! Com automobilismo, com esporte em geral. Uhum. A editora é a Gulliver, que é de Divinópolis, então a gente fez o lançamento presencial em Belo Horizonte. Olha que bacana. Que ótimo, muito bom. Por acaso, Rodrigo, foi a primeira vez que você veio a Belo Horizonte ou você já tinha vindo outras vezes? Como é que foi? Essa de dezembro do ano passado foi a primeira e essa agora de maio foi a segunda. Então, um espaço até bem curto de tempo, conheci a cidade e já estive 2 vezes aí. Quer dizer, foi uma relação surpreendente, né? De tempo e espaço, porque a primeira foi para conhecer, para visitar, para ver Santa Teresa, para conhecer a Savassi, um pouco da vida boêmia Belo Horizontina. Que legal! E agora foi para lançar o livro. Aí foi bem legal. Muito bom. Poxa, você já está falando, né? Santa Teresa, onde é o Clube da Esquina, né? Nasceu o Clube da Esquina, sim. Savassi, já está virando Belo Horizontino, hein, gente? É, muito bom, legal demais. Não falta falar mineirês, né, Elias? Aí você tem que morar aqui um tempo, aí não tem jeito. Rodrigo, muito obrigado, legal demais, viu? Rodrigo, por acaso, né, na área do jornalismo, assim, algum jornalista se destaca aqui de Belo Horizonte ou de Minas Gerais que você gosta, teve alguma relação, tem alguma relação, hein, Rodrigo? No esporte eu trabalhei com vários, né? Com o Rogério Correia, com o Bob Faria, né? Que foram da TV Globo, né? O Bob já não é mais, mas o Rogério é um narrador muito conhecido. Agora, alguns que eu conheci durante a Bienal Mineira do Livro, o Boris Feldman, que é uma lenda. Então, mesmo, a gente tem uma relação estreita, mas já com laços criados com alguns jornalistas lá de Minas. E, claro, do esporte a gente conhece os pilotos daí, o Bruno Junqueira, o Toninho da Mata, o Cristiano da Mata, e fora, claro, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro no futebol e o América. Como não a gente não conhecer os clubes de Belo Horizonte, né? É difícil não conhecer. Muito bom, ele já está se tornando mineiro, falou do América, do Atlético, do Cruzeiro, ou seja, não beneficiou ninguém, ficou em cima do muro. Já fez o meio de campo, né? Total. Você viu lá, né? Já tá bom, né? É para ficar bem com todo mundo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Político mineiro adora isso, hein? Mineirou-se. Muito bom. Legal. Vamos saber aqui dos convidados. Começando contigo, Éder. Você é de Belo Horizonte? Eu sou de Belo Horizonte, nasci aqui, né? Nasci aqui no bairro da Graça. E a família tem interior, tem ligação com o interior? Tem interior. Meu pai, né, ele veio de Jequitibá. Sim. Depois foi criado em Funilândia e veio para Belo Horizonte já com seus 14 anos, né? E conheceu minha mãe através do primo dele, que é meu tio. Fizeram aquela. Você viu? Só diferente. Lá de Santa Teresa, lá da Rua Paraisópolis, né? Isso. Meu tio Zezé, minha tia Odete, que Deus os tenha, né? Bem como meu pai também. E depois do Bar da Graça, fui para onde? O melhor lugar que eu podia estar, e estou lá até hoje, que é o centro da cidade de Belo Horizonte. Eu também adoro, né? Eu sou o bicho do centro. Eu sou apaixonado. Olha o que eu já fiz para movimentar aquele centro, o que eu já fiz para, sabe, manter a tradição. Infelizmente,
As coisas vão mudando, tem aquela difícil. coisa, né? Tem que aceitar o progresso. Mas tem determinadas coisas que deveriam ser mantidas, né? Mas temos lá uns bons cafés, temos ainda uns bons restaurantes, uns bons bate-papos, né? É um lugar tão maravilhoso que libaneses e judeus se encontram, tomam um cafezinho juntos. É isso não é mesmo, isso? Não verdade. existe nada de discriminar ninguém, não tem nada disso. E a minha mãe, filha do meu avô, que veio junto com a minha avó do Líbano, né? Vieram para inicialmente morarem em Lavras. Se conheceram em Lavras e casaram e vieram para Belo Horizonte. Antigamente, Elias, na história de Belo Horizonte, antigamente existia aqui os chamados lotes coloniais. Esses lotes coloniais eram doados para imigrantes. Para incentivar a ocupação da cidade. Exatamente. Né? E também acolher, né? Aquela época do pós-guerra, né? Segunda Guerra. Perfeito. Então, eles Muito vieram para cá, meu avô veio como carroceiro. Olha só. Hein? E quando faleceu, já era um comerciante, que ele sempre falava com muito orgulho, um comerciante com 11 portas. Né? 11 portas? 11 portas, né? Por que isso? É porque o comércio dele tinha 11 portas. Então, tinha mesmo 11 portas? Mesmo Então era 11 grande portas. esse comércio? Era o chamado armazém, né? Tinha de tudo. Depois virou venda, agora Isso. virou sacolão, né? Até um supermercadozinho de leve, mini supermercadinho. É o que meu avô tinha à época. E fomos criados assim, né, dentro de tradições, né, família, porque do meu pai também descende de portugueses. Então virou aquela mistura típica do brasileiro mesmo, né? Muito bom. Vem de lá, vem de cá, vem daqui, vem de acolá, mas todo mundo se unindo e vivendo em paz e em harmonia, com a graça de Deus. O Éder, quando você sai de Belo Horizonte, você esteve fora, né? Morou em Curitiba, você estava contando pra gente. Isso. O que você sente falta de BH? Nossa, para falar a verdade, de BH inteira. Inteira? Sabe? Eu estive lá no Sul, fui muito bem recebido, trabalhei lá, fomos muito bem acolhidos pela direção da emissora e tal, mas uma coisa é tranquila, não tem lá o calor do mineiro. Uma curiosidade, gente, é o seguinte, eu entrava nos restaurantes, quem me conhecia das telas de televisão, tudo bem, mas quem não me conhecia, o garçom ficava assim esperando. E quando, garçom, por favor... Aí sim, tal. Aí que ele ia. Ele não tem isso aqui, né? Ó, tem uma cachaçinha boa aqui, uma carninha. Não, o garçom aqui... aqui, né? É, diferente. O garçom é praticamente seu irmão. Chefia, amizade, tio, brother, camarada. Não é? O Skank tem uma música só pra ele. Pois é. O garçom daqui é psicólogo, é psiquiatra, é amigo, é companheiro de copo, né? É tudo. E, infelizmente, isso eu não encontrei lá. Diferente. É um pessoal mais arredio. Um pouco mais né? formal, talvez, né? Nada de discriminação, de coisa, nada disso. Legal. Muito educado e tal, mas eles não têm o acolhimento que o mineiro tem. Então isso eu senti falta demais. Agora que eu estou voltando aos pouquinhos, se Deus quiser, né? Final do mês agora acaba o contrato e se Deus quiser eu volto para os garçons de Belo Horizonte. Volto. E vou andar pelo centro da cidade, vou no Mercado Central, na Feira dos Produtores, aquela coisa errada toda. Ô, saudade que eu tava, viu? Éder, me ajuda. Olhando esta moça que está do seu lado, né, que é a Luísa Capelli, você diria que ela é de Belo Horizonte, ela vem de fora, ela, sei lá, de onde é a Luísa? A Luísa, até agora tá uma incógnita, né? Eu não sei se ela fala porque pouco. ela tá... câmera assim, o câmera ali tá, que olha para ela, então ela fica assim, fala pouco e tal, mas já Fala tá, nada. se não é mineira, já está ambientada. Então vamos lá. E aí, Luísa? Mineira, De Belo raiz Horizonte? de Belo Horizonte. Olha só. Meus pais, minha mãe é de São Gonçalo do Sapucaí, pertinho de Varginha, e meu pai é de Belo Horizonte. Nascida e Ótimo. criada aqui na região oeste, mas E que bairros, assim, que né, você no morou? momento eu tô ali no Grajaú. Tá. Mas quase toda a vida morei ali, Nova Suíça, Jardim América, e aí morei fora também, então... Nessa assim, região de Belo Horizonte. Isso, né? sempre na Zona Oeste. A Zona Oeste, tá, muito legal. Quando você sai de BH, o que você sente falta? Pão de queijo. Ótimo. É aquele pão de queijo e o Ouviu aí, né, cafezinho que você Rodrigo? compra Pão no de centro da queijo. cidade. O café e o pão de queijo, coisa básica. Isso. Não Aquilo falta. que tem lá em São Paulo e no Rio não é pão de queijo. Sobre o pão de queijo, eu Pois posso não, fazer uma vamos pequena parte? Quero ver, hein? Você tá falando com especialistas aqui, por favor. Vai lá, Rodrigo. Então, a parte é o seguinte: como filho de mineira, como tendo raízes em Minas, não há lugar melhor para se comer pão de queijo do que Minas Gerais. Ainda mais com aquele Muito. cafezinho bem tirado, naquele copinho pequeno, aquele copo americano.
é maravilhoso. É maravilhoso. Muito Aqui bem. chama-se Lagoinha. O Isso, copo Copo não, Lagoinha. nós não temos copo americano, é Lagoinha. Lagoinha. Eu só conheço Inclusive, como copo americano ou copo de botequim. você vai saber. A história da Lagoinha é muito legal. A zona boêmia de Belo Horizonte. Bem lembrado, hein, André? Conheço Muito já bom. a história do Lagoinha. Conheço já. Legal demais, Rodrigo. Agora, Muito a bom. Lagoinha é um ponto de colecionadores, né? Isso. É um ponto de pessoas que gostam de antiguidades. Que ali a Avenida a Rua Itapecerica, né? Isso mesmo. Agora é toda. Muito legal. É. Esse projeto de valorizar a Lagoinha, a gente tem que colocar ele para frente. Precisamos. Tem muito imóvel maravilhoso lá em Ruínas. Tá bom. E agora vamos colocar a Sinara. E eu queria te fazer a mesma pergunta, Luísa. Agora eu vou passar para você. Olhando a Sinara de longe, assim, um pouco que a gente conversou, você diria que ela é de Belo Horizonte, ela é do interior, ou ela é uma forasteira de Minas Gerais? Olha lá, Sinara tá ali, ó, toda sorridente. Parece do interior de Minas. E aí, Sinara? De Belo Horizonte, uai. De Belo Horizonte, uai. Eu tô achando engraçado porque o Éder tá aqui, ó, ele fechou os olhos para poder te enxergar melhor. É isso mesmo? Não, eu tô com vergonha, que ela agora vai acabar com a raça, tá vendo, né? Calma, calma, não é assim de uma hora para outra. Sinara, eles estão morrendo de medo aqui. Mal sabem eles, né? Mal sabem eles. Sinara, conta um pouco da sua história com Belo Horizonte, a sua relação, que lugares de BH que te marcam assim? Olha, nossa, são tantos pontos turísticos. A Pampulha, né, tem vários os parques de Belo Horizonte. Eu me lembro que a minha infância fazíamos piqueniques nesses parques, Parque Municipal. Então tem uma referência muito forte, né, de vivência também nessa parte da minha infância, estando dentro de Belo Horizonte, o Mercado Central. E quando os amigos vêm de fora, vamos conhecer o Mercado Central, precisa. Então, é a parte, assim, é um xodózinho aqui de toda a família, né? Andar ali no Parque Central, no mercado também, no Mercado Central, não o parque, no Mercado Central. Isso. Então, são referências, né? Mas e estar dentro do Belo Horizonte... Oi? Mas você falou bem, eu diria que o Parque Municipal é o nosso Central Park de Belo Horizonte, tá? Está no centro da cidade, muito bacana, a gente tem que ocupá-lo de uma forma boa, né, de uma forma legal. Sinara, quando sai de Belo Horizonte, o que você sente falta de Minas, assim? O que bate saudade? Olha, o tempero, a comida, o tempero de Minas, de Belo Horizonte é diferente. Então eu sinto falta desse tempero. O pão de queijo a gente leva, né? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho de levar. Ou então procura alguma coisa lá que lembre, algum lugar que tem um pão de queijo mineiro. Isso. Mas o tempero realmente é algo que marca, né? Que é bem diferente. Muito bom. Sinara, vamos lá, né? Vamos entrar um pouco no nosso assunto. Colecionar coisas. Isto é saudável, é salutar? Isso é uma questão, de repente, aponta para algum comportamento estranho que deve ser, né, olhado com cuidado? Isso pode se tornar algo doentio? Vamos falar um pouco sobre isso, assim. Olha, vamos primeiro entender, né, qual é a história por detrás desse colecionar. Eu quero ter algo que é uma referência. Muitos colecionadores usam, né, de ter coisas, objetos que têm uma memória por detrás disso. Ou a memória da infância, ou algo que lembra ali que foi aprendido, um tio ensinou, olha, eu tenho isso, eu acho legal. Então, precisa entender o contexto, né? Porque por detrás desse colecionar existe uma história. E nós estamos falando aqui, a princípio, dessa vontade, desse desejo saudável. Onde eu tenho ali objetos que faz parte da minha história, faz parte da minha lembrança, de uma recordação, e que eu lido bem com tudo aquilo sem ter um excesso. O que leva para o transtorno, né? Daí depois na frente nós vamos falar mais, esse transtorno obsessivo-compulsivo é exatamente o excesso, quando aquele objeto que eu coleciono passa a me dominar ali o indivíduo. Muda o controle, né? Isso, eu estou controlando, agora eu sou controlada.
Sim, sim. Uhum. Então, Faço de tudo para ter um objeto, né? Gasto o que eu não posso, ocupo espaço que não poderia. É um pouco por aí, né? Exatamente. Aí já é o sinal de alerta, né? De ter uma atenção para esse tipo de atitude que está acontecendo ali com a pessoa. Segura um pouquinho aí, Sinara. Achei maravilhoso que você falou da memória afetiva das pessoas. Éder, essas suas coleções passam por isso? Passam. Já tô com medo que ela já acertou o primeiro ali, já acertou. Já foi tiro e queda. Mas você viu que não é um problema, né? Não. Não é um problema. Mas, por exemplo, às vezes se torna. Porque eu tenho uma coleção, isso vem realmente, que ela falou, vem da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito apaixonada por Natal. Isso. Coisas assim, festas de Natal. Minha mãe sempre foi uma festeira, sabe? Tá. Descendente de Enfeites de Natal. Então. Enfeites de Natal. Eu tenho, vou falar baixinho aqui, só para você, mas não conta pro Elias, não. Eu tenho 2.600 Papai Noel. 2.600 Papai Noel? E aumentando gradativamente quando eu vou, enquanto tá lá. Então, eu tenho, por exemplo, a minha casa, vira referencial. Isso, porque eu ligo em torno de 150, 170 mil microlâmpadas no Natal. Então, todo mês de janeiro, a CEMIG está batendo lá na porta para ver se tem gato, né? Deve imaginar. Isso aqui que dá uma subida muito grande. Você mora em casa? Né? Em apartamento. Apartamento. Em apartamento. Tá. Então, você coloca dentro. Mas é organizado? Esses Papai Noéis estão organizados? Tudo organizado, tudo organizado. Eu tive um probleminha agora, porque eu agora estou namorando uma mineira, uma moça maravilhosa. Beijo, amor, saudade de você. Tamara, ela está sempre comigo, me acompanhando, cuidando das coisas, das minhas coleções, inclusive, com muito tem que ter muito carinho. amor, hein? É muito amor. Exatamente. E ela está tolerando o Papai Noel, ela está tolerando o carro, ela está tolerando miniatura, ela está tolerando... Você sabe que como é que eu comecei com coleção? Não. Talvez muita gente não vai saber. Hoje chama-se adesivo. Mas antigamente chamava plástico. Isso aí. Um plástico era propagandas que se pregavam nos vidros automóveis. E eu percorria o centro da cidade todinho, procurando aquilo, colecionando aquilo, tem isso até hoje. Eu tenho hoje mais de 30 mil plásticos. Não tirou do plástico, está lá o adesivo. Tá lá. Não, porque antigamente ele não tinha cola. Isso, O plástico, não sei exatamente o que tinha naquilo, não conheço. Isso. O plástico você simplesmente tirava do papel com seda, né? E punha no vidro e ficava. E você podia tirar de carro para carro, aquele tempo, coisa, e fazia. Então, eu lembro até uma vez que eu conheci uma pessoa que era uma agência de carro, porque eu queria, lá no centro da cidade. Olha só, centro da cidade com agência de carro. Isso. Eu queria um plástico daquele comerciante. E ele me cozinhou uns 6 meses, ele disse, eu lá quase todo dia. Sabe? E eu contando essa história lá no Clube de Carros, um colecionador, o Haroldo Feliz, um abraço, Haroldo, está nos assistindo com certeza. O Haroldo Feliz falou assim, você tem lembrança como desse homem? Eu falei, olha, o cara era um rabugento, me fez raiva, ia lá. Que ficava lá. E ele me perguntou, você ainda tem esse plástico até hoje? Eu falei, tenho sim. Eu falei, você deixa eu ver? Não. Deixo. Não, eu falei, não, deixa. Você deixou? Deixo sim. Você que você ia se vingar. Assim, não vinguei. Não, mas eu era Haroldo Feliz, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com... Aí que ele perguntou assim, mas esse homem então te deu o plástico? Eu falei, deu. Pois é, esse homem era meu pai, que era o dono da agência de carro. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse plástico no meu carro e fui até onde estava Haroldo Felício, no encontro desse automóvel que acontece. Quando Haroldo Felício bateu o olho, que ele viu isso, ele quase se tornou proprietário e usuário. O Haroldo Felício tem 2 cemitérios aqui na Grande Belo Horizonte, sabe? E no Funeral House, aquela coisa toda. Ele ficou ali estático, ele não mexia, olhando para aquele plástico. E a hora que eu falei com ele, entra no carro, vai lá e tira que ele é seu, esse homem chorou quietinho ali, e ele gastou aproximadamente uns 40 minutos com aquilo na mão para voltar a falar com os colegas. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Boa, muito bom. Luiz, agora é contigo. E essa memória afetiva? Começou assim também? Não, a numismática entrou na minha vida de uma forma muito aleatória, vamos dizer assim. Para a câmera? Não, para mim. Para você. Isso, Começou na pandemia, eu guardava moedinhas dos países que eu já fui, colecionando, aquela coisa toda. E à toa dentro de casa, sem nada para fazer, falei, gente,
essas moedas aqui, o pessoal comecei a entrar em grupos no Facebook e... É incrível, né? Como é que tem uma rede, né? Você tá dentro de casa, todo mundo preso. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou mexer, comecei a mexer, foi pegando gosto, pegando jeito, e começando a entender, comprar catálogo. E hoje em dia ocupa 100%, 200% da minha vida. Eu trabalho Você nunca teve uma outra coleção? Quando menina, por exemplo? Não. Não. De colecionar foi bonecas, sei lá, carrinhos, né? Não. Porque, não, foi com moeda. Foi com moeda, do nada. Eu juntava as moedinhas dos países e tinha das Olimpíadas, que todo mundo guardava. Eu falei, mãe, eu ainda vou ganhar dinheiro com essas moedinhas. E ela ri, falei, tipo, sei lá, 7 anos atrás. Isso. E ela brincou e riu. Fiquei guardada com essas moedas sei lá, 5 anos, e aí eventualmente troquei com um rapaz, e comecei a pegar gosto e vi mercado. E é um mercado excepcional. Muito bom, legal. Muito bom. Vamos saber do Rodrigo. Rodrigo, e aí? Essa memória afetiva, né? Começou por aí também, as suas coleções ou não? Bom, começou de garoto, né? Infância foi sempre uma ocasião em que marca muito na vida da gente e na minha também, porque meu pai me enchia de miniatura, daquelas de caixinha de fósforo, e era um dos meus únicos brinquedos. Eu não tive irmãos, então para mim era um passatempo muito grande, além, claro, do futebol. Ia ao Maracanã, ver os jogos da máquina do Fluminense nos anos 70. Mas os carrinhos, eles foram companheiros de adolescência, de infância. E foi por onde eu comecei no jornalismo, porque eu começo a narrar corridas imaginárias usando os carrinhos que hoje não tem mais. Que barato, cara. E aí a coleção ela é retomada, eu já casado, já com filho. E aí eu não parei mais. Desde os 28, 29 anos eu voltei com a coleção. E hoje eu tenho exemplares que eu trago de fora, que eu peço para trazer de fora, que eu compro em Gondola, Hot Wheels, enfim, tudo quanto é loja, eu saio comprando. E ganhando também, porque felizmente tenho amigos e amigas que lembram de mim e me dão eventualmente uma outra miniatura por aí. Tipo aquela história, eu tenho um Papai Noel lá em casa, velho, que ninguém usa. Eu preciso jogar isso fora. Não vou jogar fora, não. Eu conheço um cara que vai receber. Aí eu levo aquele cacareco pra ele, né? Isso deve acontecer com vocês, né? Olha lá, a felicidade do outro ali, ó. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre coleção aqui dentro do nosso programa. Valeu demais. Maestro, nossos comerciais, por favor.